Pessoal, que Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Vamos orar, vamos falar com Deus, logo em seguida vamos dar continuidade aqui à leitura da palavra de Deus, o estudo a respeito de Gálatas, para que nós possamos nos aprofundar nessa fé, nesse propósito. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Ó Espírito de Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos e nos conectamos com a tua santa presença e te pedimos, ó Deus, vem agir em nós, vem falar conosco, meu Deus, que possamos extrair o melhor da tua palavra, o melhor que vem de ti, e que o Senhor realize através de nós, em nós e através de nós, os teus projetos, os teus propósitos, que tudo que havia de ruim, de nocivo, de negativo na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, que venha a ser arrancado agora, que em nome de Jesus, que saia agora, e que o teu poder possa se aperfeiçoar dentro da nossa mente, do nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso propósito, leitura da palavra do nosso Deus aqui em Gálatas, e compartilhar com vocês a partir do capítulo 3 e versículo 15 de Gálatas. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Escrito assim: Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Vamos lá. Lembrando que nós estamos falando aqui a respeito da lei, mas nesse capítulo aqui de Gálatas, o título inicial dele fala sobre, só um minutinho, vou falar claramente aqui, a lei e a fé. Então, a lei e a fé. Então, depois que é acrescentado algo, no contrato não pode ser colocado mais nada. Fechou o contrato, assinou, tem que ser aquilo ali. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de um só, isto é, Cristo. Todas as promessas maravilhosas se cumprem em Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei, que foi dada 430 anos depois, não pode quebrar aquela aliança nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Então, é muito forte, legal, porque Deus prometeu a Abraão foi antes de ter a lei de Moisés, né? Então, é muito forte isso. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Versículo 19. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, que é o próprio Senhor Jesus. Pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? Claro que não. Porque se tivesse sido dada a lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus, por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isto para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Não tem como ser salvo pela lei, não tem como ser salvo pelo Senhor Jesus, pelo preço que ele pagou por nós. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei.
até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomada, assim a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Então, enquanto não havia outra possibilidade de salvação, a lei ia guiando, mas ninguém conseguiu ser perfeito mediante a lei. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. E vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se vestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravo e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Olha que maravilha. Então, isso aqui até lembra o propósito que nós estamos vivendo pela família, porque nós temos essa promessa a nosso favor. Poxa, que maravilha, que privilégio. Como está escrito, né, na versão fiel. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, nós não estamos aqui baseados em outra coisa senão as promessas de Deus, que é o maior privilégio que nós temos e a maior garantia que nós temos. Então vamos aproveitá-la muito bem. É isso que Deus quer nos conceder. Então, quero convidar todos para hoje, às 7 da noite, estarem conosco, lutando, baseado, inclusive, no nome do Senhor Jesus, lutando pela sua cura, pelo seu milagre de alguém da tua família, seja milagre de questões físicas, questões psicológicas, questões químicas, né, de vícios, seja doenças espirituais, doenças emocionais, depressão, angústia, tristeza. Deus possa nos usar, ele com certeza usará a nós, a nossa fé, para que o milagre aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até logo mais. Um grande abraço e até amanhã com esse propósito.